Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, nessa quarta-feira, na semana aí curta, depois de um feriado prolongado, né, as pessoas puderam aí descansar, né, dar uma curtida, né, cada um, né, teve aí um objetivo nesse feriado e tivemos aí ontem eliminatórias, né, o Brasil novamente em campo, né, e dessa vez, né, não tinha como fazer mais vergonha. Né, uma equipe muito fraca da Venezuela, né, o Brasil conseguiu, né, vencer jogando bem, né, jogando na frente, marcando em cima e, né, fez 3-1. E os outros resultados, alguns, né, surpreendentes, um jogão de bola, né, Chile e Peru, né, e vamos comentar sobre esses jogos das eliminatórias e também a rodada do Campeonato Brasileiro. Volta aí, né, o Campeonato Brasileiro, ficamos, né, sem rodada no final de semana por causa dos compromissos da data FIFA e volta aí as atenções para o Campeonato Brasileiro. As equipes puderam, né, ter um tempo para recuperar jogadores, né, questão de treinamentos, tudo isso. Mas já estamos aqui com a presença dos nossos companheiros Lucas Peralta e Nixon. Lucas, boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Nixon. Boa tarde você, companheiro assinante do Canal 5. Realmente, seleção brasileira, eu acho que não havia como, né, pagar um espetáculo diante da seleção da Venezuela, dentro de casa, né, casa cheia, o torcedor brasileiro foi lá, deu um apoio, e o meu destaque, daqui a pouco nós vamos conversar com mais calma a respeito disso, foram as atuações dos dois volantes da seleção brasileira, que realmente engoliram bola, e é um fator que me chamou muita atenção, e dessa forma, realmente, eu acho que a seleção brasileira não vai encontrar, claro, é só um começo, a seleção da Venezuela não é parâmetro, mas eu acredito que não vai encontrar dificuldade para estar indo para a Copa do Mundo. A Argentina tem que abrir o olho dela. Nixon, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Tirando o Dunga, o Cebola, o Gilmar Rinaldi, tirando um futebol patético da seleção, até que foi agradável. Né? Deu para mim dormir poucas vezes, vendo, né, aquele espetáculo horrendo. A seleção da Venezuela, realmente, o Lucão falou uma coisa certa, não é parâmetro para nada. A gente não pode tirar a Venezuela como norte. Você vai olhar que o lado esquerdo do Brasil com o Felipe Luiz e a Avenida Brasil é a mesma coisa. Né? Todo mundo passeia naquele lado esquerdo ali. Horroroso. Miranda errando vergonhosamente. E o culpado dos 2 gols do Chile, descobri que foi o Jefferson. Porque entrou o Wallace, que é mão de alface. E o Jefferson pior do que o Wallace. Então, o nosso glorioso Dunga / Cebola estão mitando nessa seleção. E se continuar do jeito que está, né, Juliana? Aí nós vamos falar mais daqui a pouco, não vamos entrar em discussões. Já vi que o nosso companheiro lá, né, D'Artagnan, né, tem uma visão diferenciada da minha. E vamos ver o que vai acontecer. Né, vamos falar mais sobre essa partida, né? Brasil 3, Venezuela 1, né, com 2 gols do Willian, né, uma atuação realmente, né, brilhante, e o Ricardo Oliveira completando, que foi a questão que eu mais gostei. Estamos vendo aí, né, na tela, né, o gol do Willian, logo, né, 36, perto dos 40 segundos, né, saiu aí o gol do Willian. E fato interessante, né, que a gente pode comentar também, são esses cronômetros ali nos escanteios, né? E também no telão, né, algo diferente. O que você acha disso aí, Nix? É interessante, né, porque o jogador vai começar a focar, né, quanto tempo eu tenho. Isso é interessante para o jogador administrar o jogo dentro de campo, né, Juliano? Muito legal. Agora, né, um erro de posicionamento ali da seleção venezuelana, né? É um absurdo. O goleirão, né, colaborando. O goleiraço ali, né? E uma seleção que nos primeiros momentos, quando marcou o gol, eu posso, os colegas podem me corrigir se estiver errado, parece que tirou umas 5 carretas da Volkswagen das costas da seleção. Com certeza, ainda mais dentro de casa. Assim, o medo de ser vaiado até os 15 minutos acabou. Aí o time jogou todo recuado, né? Jogou solto, né? O Brasil soltou, né? Isso, aí... o segundo gol já no
Pois é, ainda e o destaque que eu vinha tempo, falando o essa William. questão dessa presença dos volantes, principalmente com o William, né, sobe muito bem um ataque, é um jogador que realmente ele tem que ir lá se aventurar, porque ele tem qualidade para isso. Né, ele tem qualidade para estar chegando, para estar empurrando essa bola, de repente abrindo bem o espaço pelo meio, ou para abrir para os laterais, ou para ele mesmo chegar, fazer uma tabela como aconteceu nesse segundo gol. O William é um jogador muito interessante, principalmente na posição em que foi colocado pelo Dunga. Eu acho que essa questão aí está resolvida. Mas aí você tem que lembrar, né, Lucão, que você... Bela jogada do Felipe Luiz. Jogou bem, muito bem. Jogou. Por incrível que pareça. Não foi tão exigido defensivamente. Mas toda vez que a Venezuela ia, chegava no fundo. Esse é o problema muito sério da seleção. E não é só o Felipe Luiz, né? Pegar no pé do Felipe Luiz. O lado esquerdo da seleção brasileira tem alguma coisa de errado. E o Oscar vem crescendo, né? Assim, jogo a jogo. Esse que é a grande pergunta. Só que é uma questão, né, de ele melhorar no clube. Né? Não pode levar um jogador para melhorar na seleção. Né? Ele tem que conseguir voltar a ser titular, jogar com mais frequência no seu clube, né, que é o Chelsea, perdendo justamente, né, para o Willian. Estamos vendo aí o gol da Venezuela. E você não pode, uma seleção brasileira não pode tomar um gol desse da Venezuela. O Miranda marcou a minha mãe, né? Foram duas falhas de marcação no mesmo lance, né? Porque essa primeira escorada no primeiro pau ali para trás, e o rapaz ali recebeu livre, sem chance para o Alisson. Você destacou o Alisson também, eu acho que é válido a gente destacar. Eu vinha discutindo muito com um companheiro nosso telespectador aqui nas ruas aqui da cidade, e essa questão do Jefferson pela falha que ele cometeu diante do Chile. E tem muita gente que acha, inclusive, como a questão do Júlio César na última Copa do Mundo, que não deveriam assumir esse posto da camisa 1 da seleção, claro, com toda a qualidade, com todo o respeito ao Jefferson, ao Botafogo, mas eu também discordo de um jogador que seja hoje, um goleiro que seja hoje jogador de um time de Série B, ser o camisa 1, a gente está revendo aí agora o gol do Ricardo Oliveira, o gol do Ricardo Oliveira, que a gente tanto pedia. No lugar onde o centroavante tem que ficar. E que jogou bem, teve uma boa atuação, marcando na saída de bola, mostrou que o preparo físico não é problema para um jogador de 35 anos, correndo. Porque é um jogador de 35 anos que se cuida, né? Isso faz muita diferença. Inteiro, um posicionamento perfeito. Eu estava torcendo ali a falha do Ricardo Oliveira. Ele tentou 3 vezes, né? A média dele são 6 arremates para em média de uma bola para dentro, né? Aí assim... E é o tipo do cara que acredita na falha do zagueiro, né? Ele sempre acredita. Esse é outro ali, já era, vai cortar. E ele tá lá, também. Nossa Deus. Não, mas é por isso que nós não podemos tirar a Venezuela como parâmetro. Exatamente. 2 gols, né? Foram 2 falhas grotescas. Grotescas. Mas aí a gente vamos analisar o pós-jogo. Tu vai pegar a entrevista coletiva do comandante do esquadrão da camisa desbotada. O que ele fala? A seleção jogou com volúpia, jogou firme, jogou pra cima, bababá. Peraí, quem tá do outro lado? É Venezuela. E você vai ter um problema com Tem que jogar assim todos os jogos. Todos os jogos. Se você pegar o meio campo, você tem ali no lugar do Oscar, vai entrar o Felipe Coutinho. Aí você tem outro problema. O William e o Felipe Coutinho não vão jogar da mesma forma. Aí você vai criar um terceiro problema. Porque se você pegar a armação do jogo, quando ele entrou no Chile, ele entrou com o Hulk centralizado e com 2 jogadores chegando pelo lado. Quanto a Venezuela, com o Ricardo Oliveira, que é centralizado, ele chega com 2 jogadores, ele entra com um 4-4-2. Então, assim, é uma loucura que você para pra pensar e fala assim, será que esse cara sabe dirigir a seleção brasileira? É verdade. É o que todo mundo contesta, né? Comentava com alguns amigos, questão de elenco, né? Lógico que alguns, né, a gente vai contestar alguns nomes, né, escolhido por outros não gostam, mas no geral são nomes que são destaques nas suas equipes, né? O próprio jogadores brasileiros que foram convocados, o Lucas Lima no Santos, né, o Renato Augusto, né, o próprio Douglas Costa, destaque no Bayern, o William, né, vem numa temporada muito boa no Chelsea, o Miranda, contratado a peso de ouro, são jogadores destaques nas suas equipes. Eu acho que falta mesmo treinamento, falta um técnico, né, com uma melhor formação que possa conduzir melhor essa seleção e que faça jogar bem em jogos decisivos e com adversários mais fortes. Porque, né, bater em cachorro morto, todo mundo bate. Contra a Venezuela é fácil marcar lá em cima, deixar o Elias jogar, deixar o Luiz Gustavo jogar. Agora, o problema vai ter essa mesma impressão contra a Argentina?
E você... Não teve contra o Chile, ficou acuado. Será que a tônica vai ser essa? Jogar fora de casa? E os jogos, e a seleção brasileira pegou um Chile lá no Chile, né? Uma seleção chilena em casa, jogou totalmente recuados, com bola pra frente, vamos ver o que vai acontecer. Joga em casa, numa atmosfera totalmente assim, onde a população, a grande maioria, vamos falar a verdade, assim, muita gente, quem gosta de futebol, tava falando, não tem jogo da seleção. Tem jogo da seleção. Não, hoje tem seleção. Olha como é que é diferente. A frase que falamos assim antes de 2006. Não tem jogo da seleção. Então, é uma seleção onde está perdendo o encanto. A seleção não joga bem. Tem problemas sérios. O treinador acha que não tem problemas sérios. Então, se ela vier para o eixo Rio, São Paulo e Sul, teremos problemas sérios. Minas, Rio, São Paulo e Sul, né? Vai ter problema sério com a torcida, porque a torcida é muito hostil. Aí, amigo, ninguém joga. Mas, né, em questão de pontuação, dentro das eliminatórias, o Brasil conseguiu, né, a sua primeira vitória, são 3 pontos. Ainda não está ali na zona dos 4 em quinto, né? Direto, quinto. Como o Lucão disse no início, acho que não vai ter, né, dificuldade de classificar, né, entre os 4 que vão para a Copa do Mundo, pela, né, qualidade técnica que tem e outras seleções, né, demonstram uma fragilidade muito grande. O Brasil acho que não vai ter, né, dificuldades. Próximos confrontos é a Argentina, dia 12 de novembro, e no dia 17 enfrenta aí a seleção do Peru. Temos aí convocação no dia 22, agora de outubro, né, tem a volta certa do Neymar. E vai sobrar para quem? Quem vai sair? Ali vai dançar o Ricardo Oliveira. Dança o Ricardo Oliveira, porque ele vai insistir com o nosso glorioso Adventures ali. Firmino, né? Pode voltar o Firmino. Não, aí é demais, né? O Firmino não tá jogando nada. Convocou e foi sacado por lesão. Eu acho uma pena ter que sacar o Ricardo Oliveira. É claro, o Neymar não pode ser banco. O Neymar ele tem que ser aproveitado nessa seleção. Acho que dá para os dois jogarem juntos. É a grande estrela da companhia, mas um ataque com o Neymar e Ricardo Oliveira seria algo que eu tinha muita vontade de ver. Primeiro, um poder de liderança que o Ricardo Oliveira tem, pode ser lá, não ser lá a maior estrela da companhia como é o Neymar, mas é um jogador muito experiente e que, apesar da idade, a gente pôde ver, é claro, a gente vem discutindo aqui desde o início do programa que a Venezuela não é parâmetro, mas em termos de moral, não só para o grupo, mas para esse tipo de peça como é o Ricardo Oliveira, que o clamor popular era muito grande para convocação do Ricardo Oliveira. Acho que para dar moral foi bom ter dado uma sapuada nessa aí. Tudo bem, não foi venceu, mas não convenceu, mas em termos de moral foi importante. E eu, com essa volta do Neymar ali, não sacaria o Ricardo Oliveira, não. Eu faria uma outra variação tática em cima disso aí, mas manteria um ataque com um rapaz caindo pelas pontas, que é o Neymar, com toda a velocidade e qualidade dele, serviu no centroavante nato, que é o Ricardo Oliveira. Eu acho que um jogador que começa a perder espaço, Nix, eu acho que pode ficar de fora, né, de uma próxima convocação, é o Hulk. Né, porque teve oportunidades, né, na posição onde ele sabe, né, atua na sua equipe, onde ele sabe jogar melhor, que é caindo pelos lados, né, e tem um bom arremate, um chute forte. Tem jogadores superiores a ele, com condições técnicas muito melhores, que é o caso do William, do Lucas Moura, que está no banco, né, do próprio Douglas Costa. Eu acho que nessa questão de beira de campo, que tem o Neymar também, o Hulk perde espaço, e como homem de área, eu acho que teve o teste, não passou, e o Ricardo Oliveira aí voando, ele tem a preferência também do Firmino. Eu acho que o Hulk pode dar uma sumida na seleção. Só vou arredondar aqui. Quem é o técnico da seleção mesmo? O Dunga. O Dunga prefere o Hulk. Mas Não, mas ele vai insistir com o Dunga. Ele prefere o Felipe Luiz ao Marcelo. Isso é um absurdo. O Felipe Luiz ao Marcelo... Ele prefere, nesse momento, assim, e vou falar uma coisa aqui que não é falta de coerência, estou falando pela convocação da seleção. Você tem o Miranda mal, porque ele se posicionou mal nos 2 jogos, e um Thiago Silva, eu prefiro o Thiago Silva. Não, eu só estou botando só... Porque se a gente for voltar aqui ano passado, né, foi a Copa do Mundo, parece que foi ontem, né, mas foi ano passado, já tem fez um ano. Né, a gente aqui gritava, pelo amor de Deus, sei o quê, e, né, xingando
né, o treinador da época, que era o Filipão, porque não levou o Miranda, que estava, né, numa grande temporada. Não, perfeito, Geraldo, eu estou falando o momento. Nesse os titulares momento eram o Thiago Silva e Davi Luiz. Entendeu? Mas não, eu estou falando assim, no Até momento. acho que o Thiago Silva deveria estar no grupo, de volta à seleção brasileira. Mas todos preferiam o Miranda e hoje o Miranda é o titular absoluto, capitão do time. Mas não fez Não fez isso que eu estou falando. Ele não vem fazendo. Ele não saiu do Atlético de Madrid. O Simeone abriu mão dele. Porque ele já não vinha bem. Então tem isso também no Miranda nessa temporada. Nesse início de temporada europeia, tem isso tudo também. É uma mudança de time, né? Acaba, né, o jogador, tem uns que dão certo, outros que não, né, Lucão? Tem essa questão também, né? Eu acho já estava que entrosado ali com o Godinho há 3, 4 temporadas. Exatamente. E agora, essa questão do entrosamento, isso realmente tem uma relevância muito grande, porque é o que o Juliano acabou de falar. O clamor, há um ano atrás, poderia ser algo diferente, né? Aí você tem que procurar um culpado para uma derrota, para uma coisa nesse sentido. Então, já que é um trabalho que começa a ser feito, né, é um início de caminhada rumo à Rússia 2018, realmente algumas peças vão começar a aparecer. Eu acho, inclusive, concordo com você, Juliano, que o Hulk hoje é um jogador que possa vir a perder mais espaço do que o próprio Miranda. Que se você for fazer um paralelo em relação aos outros, eu ainda vejo o Miranda numa condição um pouco melhor para um início de projeto, amadurecendo um posicionamento, acertando uma coisinha e outra, mas isso tudo é uma questão de lapidar o cara, que isso fica a cargo do treinador. Treinamento. Então, se a gente não tem comando, a gente também não pode ficar lá contestando certos nomes, porque é o que o Ju falou, foi muito feliz no início do destaque dele aqui. São os nomes que hoje é o que a gente tem de melhor aí para a gente estar colocando dentro da nossa seleção, salvo algumas exceções, né, que tem um conflitozinho. Eu tenho um nome, mas nessa posição eu colocaria esse e aquele. Agora, de uma maneira geral, é o que o Brasil tem de melhor. E agora, ô Dunga, o trabalho é com você, amigo, né? Porque são jogadores de muita qualidade. Agora, variação tática, esquema tático, porque a gente ficou muito acomodado nessa questão que é o futebol pentacampeão do mundo. Isso acabou. Hoje em dia são 11 contra 11, é homem contra homem, principalmente, querendo um prato de comida, que é a Copa do Mundo da Rússia 2018. E destaque para a seleção do Chile nessas 2 primeiras partidas, sem dúvida. É, que nós vamos falar no nosso segundo bloco, né, os outros jogos das eliminatórias. Falamos nesse bloco aí sobre o Brasil, né, queimando o goleiro Jefferson, que também é outro que contestado. Eu acho que, né, vai perder espaço na seleção brasileira e que assumiu um risco. A gente dizia aqui, eu e o Nix principalmente, quando o Jefferson resolveu, né, renovar o seu contrato com o Botafogo e jogar uma segunda divisão, ele assumiu esse risco de ir apagando e sumindo automaticamente da seleção brasileira, ainda mais pela idade que tem. Não é nenhum jovem, né, despontando e com um grande futuro, né? É o Jefferson, tem um grande talento, é importante, mas felizmente vai começando aí a sumir da seleção brasileira. Vamos rapidamente ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já já.